Olá, sejam bem-vindos à próxima aula. Nós vamos falar agora sobre os fundamentos da teoria principal do nosso curso A Bolsa na Cabeça, a terapia cognitiva. São muito importantes esses conceitos, então, por favor, prestem bastante atenção. O pai da terapia cognitiva, o Aaron Beck, desenvolveu a teoria dele nos anos 70, 80. Um dos fundamentos muito interessantes dessa teoria é que é muito mais importante nossa interpretação dos fatos do que os fatos em si. E nós interpretamos situações diferentes baseados em vários fatores, principalmente, o mais importante, nossas crenças. São 4 fatores que afetam a nossa cognição e todos são interligados, não dá para separar um dos outros. E tem outros fatores também que entram no jogo, como nossos vieses cognitivos, por exemplo. A próxima aula é muito interessante entender quase 40 vieses ou atalhos que nós utilizamos para tomar decisões. Então, nesse curso, agora entrando no lado prático, nós vamos estudar esses 4 fatores. Você vai entender que, principalmente, o mais importante são as nossas crenças nucleares. E vamos passar muito tempo discutindo vários estressores práticos do mercado que são relacionados às nossas próprias crenças. Mas emoções é muito importante e o que a gente sente, às vezes, causa crenças disfuncionais. Ou nossas crenças disfuncionais podem causar emoções muito fortes. O Aaron Beck mostrou que o que nós pensamos tem um grande efeito em nossas emoções, em nossas atitudes, nossos comportamentos e também até nossas crenças. E ele mostrou que é possível mudar nosso comportamento, nossas emoções e nossas crenças mudando nossos pensamentos. Bastante interessante e bastante prático. Nós vamos falar muito sobre isso também nas próximas aulas. O Beck identificou 3 níveis de crenças. As crenças mais importantes, mais difíceis, estão bem no nosso fundo do subconsciência. Essas são crenças mais difíceis a alcançar e modificar. Crenças intermediárias, nós conseguimos identificar e com menos trabalho modificar para algo positivo ou funcional. E nós temos também vários pensamentos automáticos, são perigosos, às vezes nem pensamos em crenças intermediárias ou nucleares, uma situação passa diretamente pelo pensamento automático que às vezes também não são funcionais. Então, depois, isso causa a questão de cognição. Tudo isso, o pensamento, as crenças causam uma emoção e essas emoções têm grandes impactos químicos, neuropsicológicos em todo o resto de nosso comportamento. Então, muito importante todos esses fatores aqui. Mas o Beck mostrou também que são mais importantes nossas crenças nucleares. Apesar de ser mais difíceis para identificar e modificar, os fundamentos realmente no nosso sucesso como traders e investidores serão crenças nucleares funcionais que respeitam a matemática do mercado. Agora, um grande trabalho, às vezes não é tão difícil identificar quais são essas crenças disfuncionais, mas dá muito trabalho e muito esforço para modificar essas crenças. Vamos discutir vários exemplos disso na aula pela frente. Vamos passar pelas definições clínicas desses 4 fatores, começando com crenças. Conteúdos cognitivos bem profundos e rígidos são difíceis realmente de alcançar e modificar.
as ideias de como você se vê e como você vê o mundo inteiro. Eles têm a capacidade de afetar bastante, fortemente, seu bem-estar emocional. Eu costumo dizer que crenças servem como uma lente, a maneira que nós visualizamos nós mesmos ou o mundo. Também servem como um filtro entre subconsciência e a nossa consciência ou vida real. O que nós realmente acreditamos, nós podemos trazer e realizar em nossa vida real. Mas quando nós não acreditamos, dificilmente nós vamos realizar. Então são importantíssimos as nossas crenças, como se fosse uma porta de realizar nossos sonhos. Emoções são impulsos neurais. Nós não podemos controlar nossas emoções. De repente, nós sentimos algo muito forte baseado nas nossas experiências do passado e como nós interpretamos essas experiências como prazeroso ou, por exemplo, como uma ameaça. E um sentimento é uma emoção um pouco mais processado. Vamos dizer, uma emoção que tem também ligado a ela questões cognitivas. Em nosso trabalho como traders e investidores, as emoções servem como alertas. Não estamos tentando eliminar emoções, estamos tentando diminuir as emoções. Eliminar é impossível. Mas quando nós sentimos uma emoção, temos que entender o que significa isso em relação do nosso performance. O que significava no passado essa emoção? Foi algo positivo, algo negativo? Quais são nossos limites de emoções? Entre medo até euforia. Então, emoções super interessantes. Você precisa ligar o observador interno e sentir, reconhecer quando está sentindo algo forte ou comum. Pensamentos. Uma maneira que nós comunicamos com nós mesmos dentro do nosso cérebro. A linguagem que nós utilizamos dentro do nosso cérebro. Existem pensamentos positivos, pensamentos negativos, pensamentos automáticos e todos têm um efeito no nosso resultado. O Beck mostrou no início do desenvolvimento da teoria dele que as pessoas deprimidas tinham pensamentos negativos. E ele mostrou que com um processo de identificar e estudar e questionar esses pensamentos, essas crenças eventualmente, que poderia mudar e sair da depressão com pensamentos positivos e modificando as crenças nucleares. Então isso é o que nós vamos fazer no nosso curso também. Quero falar um pouquinho sobre pensamentos automáticos. Não são necessariamente crenças nucleares, crenças profundas, mas pensamentos disfuncionais comuns que poderiam influenciar o nosso comportamento também. Esses pensamentos podem ser até acurados, mas com conclusões distorcidas, ou podem ser acurados e totalmente disfuncionais. No nosso trabalho como traders e investidores, nós temos tantas influências externas, tantas ideias que entram na nossa cabeça. Às vezes é difícil distinguir entre um pensamento automático, disfuncional, ou uma crença nuclear disfuncional. E não importa tanto a categoria, mas vai ser importante nós alinharmos, eliminarmos esses pensamentos automáticos e crenças nucleares disfuncionais e alinharmos novos pensamentos automáticos e crenças nucleares que respeitam a matemática do mercado. Comportamento. Conjunto de nossas ações e atitudes. Como nós nos conduzimos. Existem comportamentos involuntários, mas a maioria são voluntários sobre nosso controle. Quando nós estamos operando, temos total controle sobre nossos comportamentos. E isso é importante porque é o fim do processo.
Primeiro, precisamos ter crenças saudáveis que respeitam a matemática do mercado. Precisamos ter pensamentos e atitudes positivos. Temos que acreditar no longo prazo a nossa solução. Temos que sentir nossas emoções e sempre utilizá-los para ficar no lado racional do nosso cérebro. Mas no fim de tudo isso, nós temos que executar o trade. Executar o trade cada vez consistentemente, na mesma maneira. Isso é um comportamento. E quando o trade dá certo, tem que stopar. E quando está dando certo, temos que seguir até o fim da tendência. Mais uma vez, um comportamento. Quando a oportunidade se apresenta, precisamos entrar no trade, cada trade, sem pensar. Isso é um comportamento. Então, muito importante em nossos comportamentos. Não adianta saber tudo sobre matemática do mercado, tudo sobre psicologia do mercado, mas no fim não consegue executar o trade. Chegamos no fim da apresentação sobre terapia cognitiva. Daqui para frente, nós vamos estudar em termos teóricos e práticos nossas crenças, nossas emoções, nossos pensamentos, atitudes e nossos comportamentos e seus efeitos nos nossos resultados como trader e investidores. Antes disso, eu quero falar sobre outra categoria que é mais ligado em nosso processo de tomada de decisão. E esses vieses cognitivos são atalhos que nós utilizamos para tomar decisões. São baseados em crenças, também baseados em pensamentos. E muitas vezes esses vieses cognitivos são contra a matemática do mercado e eles atrapalham a gente bastante. Então vamos falar um pouquinho sobre esses vieses. Eu acho que vai curtir bastante essa próxima aula.